Boa tarde, queridos alunos do sexto ano. E hoje nós iniciando mais uma semana, vamos pedir a proteção a Deus e a Nossa Senhora, que nos ilumine, nos dê força, tire de nós essa preguiça, essa falta de vontade de assistir a aula completa, né? E que nos ilumine, nos guarde, nos proteja e nos dê, sobretudo, saúde, né, para que a gente possa conquistar todos os nossos objetivos. Iniciando nossa aula de literatura, nós vimos que nas aulas passadas nós já vimos a história em quadrinhos 1, certo? Onde nós vimos também, além de algumas características da história em quadrinhos, nós vimos o ponto de vista do narrador, né? Onde a gente viu que o narrador, como a gente estudou lá no primeiro bimestre, que o narrador pode ser o narrador observador, quando o narrador ele simplesmente vê os fatos de fora e narra a sua história. Ou pode ser também um narrador personagem, que é aquele tipo de narrador que participa da história dos verbos e pronomes estão em primeira pessoa, ou seja, ele está participando, ele é um dos personagens da narrativa, certo? Hoje, dando sequência ao nosso estudo de história em quadrinhos, nós vamos para o capítulo 2, certo? Antes da gente ir para o livro, nós vamos fazer uma pequena amostra de algumas características que a história em quadrinho 2, ela é praticamente, é bem parecida com a história em quadrinhos 1, só que com algumas outras características a mais. Antes da gente iniciar o livro, nós vamos aqui fazer uma pequena motivação, como eu sempre faço nas nossas aulas. Há certos momentos em que parece que nossos sonhos ficam distantes e inalcançáveis. A vida nem sempre nos dá facilidades quando buscamos algo que desejamos muito e por vezes acabamos por ter medo e permitir que a confiança vá embora. Não desanime. Mesmo que tenha a sensação que todo o seu esforço tem sido em vão, talvez apenas ainda não tenha chegado a ocasião certa para alcançar suas metas, ou precise de tentar fazer as coisas de um jeito diferente. Provavelmente falta um último esforço ou tentativa, um grito final. Qualquer que seja o seu caso, acima de tudo, não pense em desistir. Nunca ninguém conquistou algo por abaixar os braços ou deixar as coisas por acabar. Além disso, nada na vida se consegue sem sacrifício. E a luta que vamos travando é um trajeto obrigatório entre o nosso objetivo e a tão desejada vitória. Especialmente hoje, desejamos que que você tenha força, foco e fé no futuro. Com determinação e força de vontade, venceremos esse momento difícil. Como eu digo para vocês, pessoal, tudo passa. E isso que nós estamos passando, esse momento de isolamento, que eu espero que vocês ainda estejam em casa, não pode se arriscar ainda, por mais que a gente veja que essa realidade está começando a passar, mas a gente não pode se arriscar ainda, certo? Então a gente tem que permanecer em casa para que a gente permaneça seguro. Que a garra e a fé em um futuro melhor nos impulsione a acreditar nos nossos sonhos e a nunca perder a esperança de um amanhã feliz. Acreditamos sempre no seu potencial, queridos alunos. Ok? Com essa mensagem eu quero trazer para vocês, pessoal, uma mensagem de fé e confiança, de que se a gente fizer a nossa parte, se a gente acreditar que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Só vai depender de nós mesmos fazer a nossa parte. Nós somos, olha, eu já passei uma mensagem para vocês daquele meninozinho que ele ficava jogando as conchinhas da praia na água para que as conchinhas voltassem para o seu habitat natural, né? Chegou uma pessoa e disse: mas você está fazendo isso? Você não sabe que existem milhões e milhões de conchinhas espalhadas pela praia? E ele disse: pelo menos essas
que eu consegui jogar na água, eu fiz a minha parte. É exatamente isso, pessoal. A gente precisa fazer a nossa parte hoje. O que é que vocês precisam fazer? Estudar, se dedicar e permanecer por enquanto em casa. Ainda não nos arrisquemos, porque essa crise do coronavírus, do Covid-19, ainda não passou. Por mais que tenha muita gente que acredite que já passou, mas não passou ainda. Então a gente precisa fazer a nossa parte para que a gente possa se preservar e preservar também as nossas famílias, ok? Então, hoje nós. Desculpa, pessoal, olha, não é Histórias em Quadrinhos 1, não, é 2. História em Quadrinhos 2 aqui, tá? É o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos da narrativa. Possuem um enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e linguagem não verbal. Olha, eu já expliquei para vocês algumas outras vezes que na história em quadrinhos e na tirinha prevalece a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Mas também pode existir tirinhas e histórias em quadrinhos somente com linguagem não verbal, dependendo da comunicação que o autor queira fazer com o seu leitor. Nunca numa história em quadrinhos pode existir somente a linguagem verbal. Não pode existir só palavras. Tem que ter a união da linguagem não verbal com a linguagem verbal ou simplesmente com a linguagem não verbal. As principais características, eu estou passando isso aqui de uma maneira mais rápida, porque nós vamos nos aprofundar, pessoal, mais especificamente no livro de vocês. Porque isso aqui são conteúdos, né, que só é um complemento do primeiro assunto que a gente viu na nossa primeira unidade agora do segundo semestre. Então, as características das HQs. São os balões de variados tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens ou suas ideias. Nós já vimos que existem vários tipos de balões. Balão de fala, que é o mais comum, né? Balão de pensamento, balão de grito, balão de ideia, balão uníssono, onde várias pessoas falam ao mesmo tempo e existem vários rabichos no balão, né? Existem balão de amor, que geralmente ele é formado por um coraçãozinho, né? Então, existem diversos tipos de balões, dependendo da forma como o diálogo dos personagens pode acontecer na comunicação, dependendo da mensagem que o autor da tirinha ou da HQ queira passar para os seus leitores. Possui os elementos básicos da narrativa, tais como personagens, enredo, lugar, tempo e desfecho. O que é uma narrativa? É um texto que narra alguma coisa, certo? Então, o que nesse texto narrativo? Ele tem personagem, são as pessoas que vão participar do enredo. O enredo, que é a história que eu vou contar, que eu vou passar para os meus leitores. O lugar, que é onde vai se passar a narrativa, o enredo. O tempo, né? Nem sempre o tempo, né, ele é tratado de uma maneira explícita, mostrada. Às vezes existem quadrinhos onde esse tempo ele não é mostrado de uma maneira mais clara. E o desfecho, como é que vai terminar esse texto da narrativa? Como é que vai terminar essa história em quadrinhos? Tem uma sequência de imagens que montam uma cena. Geralmente essa sequência, né, é da esquerda para a direita. Geralmente, como eu já expliquei para vocês. Mas isso não quer dizer que existam aqueles quadrinhos que sejam feitos numa sequência, certo? Na vertical, de cima para baixo. O mais normal é na horizontal, da esquerda para a direita. Mas, dependendo, novamente, como eu estou falando para vocês,
dependendo da criatividade do autor, essa sequência pode acontecer na forma vertical, ou seja, de cima para baixo. A linguagem dos quadrinhos. A linguagem dos quadrinhos a gente já sabe que é o quê? São os balões, né? Eu já falei para vocês que existe o balão de fala, que é o mais comum. É aquele balãozinho geralmente oval, reto, com só um rabicho. Balão de pensamento, onde geralmente ele é todo em formato de nuvem, onde o rabicho também ele é todo cheio de pontinhos. O balão de ideia, né? Geralmente ele é colocado dentro de um balão, né? Como o balão de fala, mas dentro geralmente ele tem uma luzinha apontando que o personagem teve uma ideia. O balão de grito, geralmente ele é todo pontilhado, cheio de pontinhas. O balão uníssono, que é o tipo de balão onde existem vários rabichos apontando que os personagens estão falando juntos ao mesmo tempo. A legenda nada mais é do que aquele pequeno texto que ele é colocado acima ou abaixo do balão, do quadrinho, certo? E que ele vai colocar uma informação complementar no enredo da história em quadrinhos, certo? Geralmente ela é feita por um narrador. Na história em quadrinhos a gente vê discursos diretos, né? Onde os personagens geralmente ficam falando um com o outro. A legenda geralmente ela é feita pelo narrador para mostrar uma informação que vai complementar a história. Por exemplo, quando o narrador coloca no dia seguinte, após o almoço na casa da mãe do Cebolinha, só um exemplo, né? Aí vem a acontecer a sequência de histórias, a narrativa. Mas essa legenda geralmente ela vem apresentar a voz, algum complemento do narrador. As onomatopeias, que nós já percebemos que são aqueles sons, né? Bum, de bum, né? Que vão associar determinados sons de elementos e objetos a sons que não existam. E as interjeições, né? Que são aquelas sinais de pontuação, por exemplo, né? Só um exemplo, que visam a enfatizar cada vez mais a mensagem dos personagens e do autor, ok? Agora, pessoal, vocês vão abrir o livro de vocês. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 118. Página 118. Página 118. Encontraram? Página 118. Na página 118, página 118, nós temos uma história em quadrinhos de Ziraldo, que é Saindo pela Tangente. O gênero e foco. História em quadrinhos 2, o gênero em foco. Leia esta história em quadrinhos de Ziraldo. Saindo pela Tangente. Saindo pela Tangente. Encontraram? Saindo pela Tangente. Leia essa história em quadrinhos de Ziraldo. Pessoal, o Ziraldo ele é um dos principais autores das histórias em quadrinhos que nós temos na atualidade, certo? E a obra dele, a principal obra dele, é sobre o menino maluquinho. Aquele menino que leva uma panela na cabeça e ele vive de fazer travessuras. Então vamos lá, na nossa história em quadrinhos.
É isso aí, maluquinho. Você vai ser o juiz. Você vai dizer qual de nós três é a mais bonita? Você vai dizer qual de nós três é a mais bonita? Xiii. Se eu disser quem é uma, as outras duas vão me atazanar o resto da vida. Pense, maluquinho. Pense. E então? É a Shirley. Mas só quando ela está parecida com a Julieta e disfarçada de Carolina. Observem a criatividade do maluquinho. Deixa eu repetir para vocês. Acompanhem a leitura. Acompanhem a leitura para que a gente possa entender de maneira mais eficaz a história em quadrinhos. Ó. Saindo pela tangente. É isso aí, maluquinho. Você vai ser o juiz. Você vai dizer qual de nós três é a mais bonita. Xiii. Se eu disser quem é uma, as outras duas vão me atazanar o resto da vida. Pense, maluquinho, pense. E então? É a Shirley. Mas só quando ela está parecida com a Julieta e disfarçada de Carolina. Vocês entenderam? Então, nessa HQ do Menino Maluquinho, ele não quis, né, prejudicar, não quis desgostar nenhuma delas. Ele disse que a mais bonita era a Shirley, mas quando estava parecida de Julieta e disfarçada de Carolina. Ele usou a criatividade dele para poder dizer que as três eram bonitas, ok? Então, olha, na página 119, nós temos uma pequena biografia do Ziraldo, que é o autor das histórias em quadrinhos do Menino Maluquinho. Então, vamos lá. O escritor e cartunista Ziraldo nasceu na cidade de Caratinga, em Minas Gerais, e aos 16 anos mudou-se para o Rio de Janeiro. Trabalhou em uma agência de publicidade, foi jornalista e autor de livros infantis, antes de tornar-se autor de histórias em quadrinhos. Em 1960, lançou uma revista mensal chamada Pererê. Inventou personagens que ficaram famosas, como The Superman, Os Heróis, o Canguru e Jeremias, o Bom. Mais recentemente, criou as revistas O Menino Maluquinho e Julieta, a Menina Maluquinha. Entre seus livros para crianças estão O Menino Maluquinho, O Planeta Lilás, Flix, Uma Professora Bem Maluquinha, Outro Como Eu Só Daqui a 1000 Anos, Vovó Delícia, O Menino Marrom, Menina Nina, Os Meninos Morenos. Aqui nós temos a foto do Ziraldo, certo? No fundo, com a foto, o desenho, né, do Menino Maluquinho, que é o personagem mais conhecido das histórias em quadrinhos do Ziraldo, ok? Então agora, pessoal, na página 119, vocês vão me responder e vocês vão me mandar essa atividade, tá bom? Ó, vocês vão responder na página 119, a questão 1, que é a letra A e B. 119, questão 1, que é a letra A e letra B. Vamos lá. Vocês vão responder a primeira questão, letra A e B, com base no texto Saindo pela Tangente, que é o texto do Menino Maluquinho, tá?
Vamos lá, as respostas? Olha, pessoal. Na primeira questão, da página 119, livro de literatura, Maluquinho é a personagem principal da história. Normalmente ele se mostra um menino inteligente e esperto. A. Por que Carolina, Shirley e Julieta colocaram Maluquinho em uma situação difícil? Por que Carolina, Shirley e Julieta colocaram Maluquinho em uma situação difícil? Porque se ele indicasse, a resposta, pessoal. Porque se ele indicasse uma das meninas como a mais bonita, né? As outras duas iriam ficar com raiva dele. Porque se ele indicasse uma das meninas como a mais bonita, vírgula, as outras duas ficariam magoadas com ele. Porque se ele indicasse uma das meninas como a mais bonita, vírgula, as outras duas ficariam magoadas com ele. As outras duas ficariam magoadas com ele. Letra B. De que forma, na história lida, ele sai dessa enrascada? Como sempre, né, com a criatividade e com o humor. Com a criatividade e com o humor, vírgula. Conseguindo responder a elas sem desagradar nenhuma. Com criatividade e com humor, vírgula. Conseguindo responder a elas sem desagradar a nenhuma. Conseguindo responder a elas sem desagradar nenhuma. A segunda questão. Quase sempre o título das histórias em quadrinhos é divertido e se refere de maneira indireta ao assunto narrado. Na segunda questão, nós temos a letra A e a letra B. Letra A e letra B. Vocês agora vão responder a segunda questão. Letra A e letra B. Letra A e letra B. Letra A e letra B. Todos ainda, pessoal, com base na história em quadrinhos que nós lemos, tá? Então, pessoal, na segunda questão, quase sempre o título das histórias em quadrinhos é divertido e se refere de maneira indireta ao assunto narrado. Na letra A, o que normalmente significa a expressão sair pela tangente? O que significa essa expressão?
Pessoal, quando a gente diz assim, fulano saiu pela tangente, né? Isso quer dizer que ele escapou de uma situação difícil sem ser atingido. Escapar 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 de uma situação difícil sem ser atingido. Na letra B, o título é adequado à história? Por quê? Por que esse título é adequado à história? Sim. O título é adequado à história? Sim. Por quê? Pois o menino maluquinho menino maluquinho com letra maiúscula, viu, gente? Pois o menino maluquinho conseguiu sair da situação de dificuldade sem responder diretamente à pergunta das meninas. Sim, pois o menino maluquinho conseguiu sair da situação de dificuldade sem responder diretamente à pergunta das meninas. Sim, pois o menino maluquinho conseguiu sair da situação de dificuldade sem responder diretamente à pergunta das meninas. Sem responder diretamente à pergunta das meninas. Sim, pois o menino maluquinho conseguiu sair da situação de dificuldade sem responder diretamente esse A é com crase, viu? A pergunta das meninas. Na terceira questão, essa terceira questão eu vou fazer com vocês, tá? Terceira questão ainda da página 119. Terceira questão ainda da página 119. Observe os balões que saem da boca das meninas. Observe os balões que saem da boca das meninas. De acordo com o contexto, o que eles indicam? Marque a resposta correta. Letra A, que as personagens estão falando. Ou B, que as personagens estão cochichando. O que vocês acham? Que as personagens estão falando ou que as personagens estão cochichando? Que as personagens estão falando ou que as personagens estão cochichando? Aqui elas não estão cochichando, né, gente? Elas estão falando. Que as personagens estão falando. Então, a opção correta é a letra A. A opção correta é a letra A. Lá na página 120, nós temos um texto aqui da Luluzinha, né? Vamos logo ler esse texto. Quadrinhos em outras línguas. Nos Estados Unidos, os quadrinhos são chamados de comic strips, tiras cômicas. Na França, bandes dessinées, bandas ou tiras desenhadas. Na Itália, fumetti, nome que faz referência aos balõezinhos que saem da boca dos personagens. Na América Espanhola, historieta. No Japão, mangá. Em Portugal, história em quadrinhos, história aos quadrinhos. Na Espanha, tebel. No Brasil, toda revista em quadrinhos é denominada também de gibi, certo? Nós temos aqui como exemplo a capa de um história em quadrinhos da Luluzinha, certo? É história grega da Luluzinha, por isso que é escrito com essas letras, certo? Então, na quarta questão, observe os balões do terceiro, quarto e do sexto quadrinho. Terceiro, quarto e do sexto quadrinho.
Vocês vão responder a letra A e a letra B. Letra A e 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 letra B somente. Da quarta questão da página 120. Quarta questão da página 120. Então, quarta questão. Observe os balões do terceiro, do quarto e do sexto quadrinho. A. O que eles indicam no terceiro e no quarto quadrinho? O que eles indicam no terceiro e no quarto quadrinho? No terceiro, se eu disser que é uma, as outras duas vão me atazanar o resto da vida. Pense, maluquinho, pense. Então, que o maluquinho está pensando. Olhem só o balão, como ele é o balão em forma de nuvem. E o rabicho do balão, ele é em forma de bolinhas. Quando existir essa situação, o balão em forma de nuvem e o rabicho em forma de bolinhas, quer dizer que é um balão de pensamento. Então, a resposta da letra A, que o maluquinho está pensando. Que o maluquinho está pensando, ok? Que o maluquinho está pensando. Letra B. E no sexto quadrinho? O sexto quadrinho, quando ele diz, é a Shirley. Então, no sexto quadrinho, e no sexto quadrinho, que o maluquinho está gritando, ou quem tiver colocado também, que ele está falando em voz alterada ou em som alto, também pode ser, tá bom? Que o maluquinho está falando em voz alterada, ou que o maluquinho está gritando, ou que o maluquinho está falando num tom alto, tudo tá certo, tá bom? Quinta questão. Repare na pontuação empregada nos textos dos balões dessa história em quadrinhos e nos das outras que você leu nesse livro. Que sinal de pontuação são geralmente muito usados nos textos de balões? Que sinal de pontuação são geralmente muito usados nos textos de balões? Vamos observar aqui. Nós temos a vírgula, lá em cima, né? O primeiro quadrinho. A vírgula, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação lá no quinto quadrinho, as reticências no sexto, no sétimo e no terceiro quadrinho. Então, a resposta é: que sinais de pontuação são geralmente muito usados nos textos de balões? Vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências. Vírgula, ponto de exclamação,
ponto de interrogação e reticências, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências. Sexta questão. Interjeição é uma palavra ou expressão que indica estados emotivos, como, por exemplo, dor, ai, ui, aplausos, bravo, satisfação, oba, desejo, tomara, etc. A palavra xi, empregada no terceiro quadrinho, onde tem xi, empregada no terceiro quadrinho, é uma interjeição, certo? O que ela vai exprimir? Ou seja, são aquelas palavrinhas que vão associar, né, a um sentimento, certo? A uma emoção, a um estado de emoção ou um estado de sentimento. Então, a palavra xi, que é xi, empregada no terceiro quadrinho, é uma interjeição. O que ela exprime? O que ela mostra, pessoal? Preocupação ou temor. Quando o maluquinho diz assim, olha, se eu disser que é uma, as outras duas vão me atazanar o resto da vida. Então, essa palavra xi, que é xi, ela demonstra preocupação ou temor ou medo, como queira, certo? Nós vimos também que a linguagem das HQs são compostas por balões, né? São compostas por tempo, lugar, legendas, onomatopeias e interjeições. Nas histórias, na página 120, minha gente. Página 120. Nas histórias em quadrinhos, conforme já vimos, geralmente as linguagens verbal e visual, que a gente chama também de não verbal, estão associadas, unidas, né? A linguagem verbal costuma aparecer nos balões, nas legendas ou letreiros, nas onomatopeias, nas interjeições. Os balões. Nós já vimos desde lá do segundo bimestre os tipos de balões. Inclusive lá na disciplina de redação, nós já produzimos também HQs onde vocês colocaram no enredo da história em quadrinho de vocês alguns tipos de balões. Vamos aqui fazer uma breve revisão. O balão é um elemento característico dos quadrinhos. Ele contém texto ou imagens, sinais de pontuação ou símbolos e muda de formato dependendo do que se deseja expressar. As falas, os pensamentos ou as emoções, surpresa, alegria, raiva, medo, cansaço e etc. dos personagens. Há vários formatos de balão. O mais comum são o balão de fala, que apresenta como o contorno em linha contínua, né? O balão de pensamento, que apresenta o rabicho em forma de pequenas bolhas. Mas existem outros tipos de balão, como o balão cochicho, feito com linhas pontilhadas, que transmite a ideia de que a personagem está falando baixinho. O balão de grito, que geralmente tem um contorno tremido e traduz irritação, espanto, horror. A gente tem o balão de ideia, né? Onde ele é praticamente formado como o balão de fala, só que em vez de fala ele tem geralmente uma luzinha para demonstrar que o personagem teve uma ideia. Nós temos também o balão de amor, né? Onde geralmente ele tem o formato de coração. Nós temos também o balão uníssono, que indica que várias pessoas estão falando ao mesmo tempo, onde existem vários rabichos no mesmo balão. Vamos ver alguns exemplos. Balão de grito, lá na página 121. Página 121. Juninho! Cruzes, o que foi, Ju? Então, aqui, certo? Ela está gritando. Quando ela diz Juninho, olha as letras como estão destacadas, né?
O balão uníssono, quando várias pessoas estão falando ao mesmo tempo. Observem que existem vários rabichos no mesmo balão, certo? Indicando que várias pessoas estão falando ao mesmo tempo. O balão de pensamento, né? Onde aqui é acompanhado de... O balão de pensamento, geralmente, ele é em formato de nuvem, né? Ele é em formato de nuvem e ele, no rabicho dele, existem várias bolhas, bolinhas, que indicam que o personagem está pensando. O balão de imagem, né, que ele é parecido com o balão de pensamento, onde ele é em formato de nuvem, também com o rabicho em forma de pequenas bolinhas, né, pequenas bolinhas em formato de bolha, onde vai demonstrar que o personagem está pensando em várias coisas, onde vários elementos são desenhados dentro do balão de pensamento. O que a Magali está pensando aqui no Poço dos Desejos, né? Ela está pensando em comida, né? E temos também o balão de transmissão. Balão de transmissão. Poderosos grupos financeiros internacionais resolveram realizar intensos investimentos de capital em países não desenvolvidos. Ou seja, o personagem aqui do Quino, ele tá ouvindo rádio, né? Então, esse rádio está fazendo uma transmissão. Geralmente, esse balão de transmissão, ele é em formato de pequenos raios, não como balão de grito, né? O balão de grito, ele é bem mais acentuado, esses raios. O balão de transmissão, ele é menos acentuado. Ok? Lá na página 122, no texto, os balões, no texto dos balões, se usa em geral letra de forma maiúscula, desenhada à mão. Desenhada à mão. Seu tamanho, cor ou forma podem variar como recurso usado pelo desenhista para traduzir situações ou expressões que fogem ao normal, como, por exemplo, um tom de voz mais alto ou mais baixo, surpresa, irritação e etc. Veja os exemplos. Vai, chuta. Agora, por trás. Que beleza! Olha lá aí. Gol! Beijo. Ei! Show de bola. Fim. Então, esse texto aqui são as histórias mais secretas da menina maluquinha, certo? Que também é de Ziraldo, está no Diário de Julieta, certo? Então, percebamos aqui os tipos de balões. Nós temos aqui o balão de fala, nós temos aqui o balão de pensamento, nós temos aqui o balão que não está no terceiro quadrinho e no segundo, que não está contornado com linhas, mas é um balão de sentimento também, certo? Lá na página 123, tempo e lugar. Nas histórias em quadrinhos, o tempo e o lugar costumam ser indicados pela própria imagem. Na tira ao lado, por exemplo, a cor clara do fundo e o sol brilhando mostram que a cena acontece durante o dia. O lugar é indicado pelo desenho da ilha, quando ele diz assim: Bidu em um náufrago. Manfredo, o que significa isso? Onde estou? Percebam, certo? Que o Bidu ele está numa ilha. Porque a gente vê o coqueiro, a gente vê o mar, a gente vê o sol. E ele é em cima de um pequeno bloco de terra. Então, aqui ele está numa ilha, certo? Então, o tempo e o lugar. O tempo ele está durante o dia, que é o período do sol, né? E o lugar ele está numa ilha, ok? A legenda. Algumas histórias apresentam quadrinhos com legenda. Trata-se de um pequeno texto que descreve algum fato ou informa alguma coisa, geralmente relacionada com o início da história ou com a ligação entre um quadrinho e outro. Na tira a seguir, a legenda em todos os quadrinhos. Palavra que não existe no dicionário. Do budista, ansiedade.
Do lutador de jiu-jitsu, delicadeza. Né? O lutador de jiu-jitsu, ele não é delicado. Do político, sinceridade. Do chefe, aumento. Certo? Então, são palavras que não existem no dicionário dessas pessoas. A legenda também pode caracterizar uma personagem, indicar tempo, lugar, modo, etc. Nas legendas da tira abaixo, por exemplo, as expressões o galo foi na montanha russa e no dia seguinte indicam lugar e tempo, respectivamente. O galo foi na montanha russa com as garotas. No dia seguinte, acorda! Ficou louco de novo? Pronto. Então, pessoal, as onomatopeias e as interjeições. A gente já viu o que é onomatopeia e a gente já viu também o que é interjeição também lá na disciplina de redação. Vamos só fazer aqui uma breve revisão. Nas histórias em quadrinhos, as onomatopeias acrescentam sonoridade às imagens. É comum a utilização de duas ou mais onomatopeias para expressar o ruído de um mesmo fenômeno. Pou, bom, tum, toim, para batidas e socos. Ou uma única para expressar o som de várias coisas. Tim, para o toque de telefone, de despertador ou de campainha. As interjeições também aparecem em grande número nas histórias em quadrinhos. Tem o papel de expressar emoções, como por exemplo, viva, é uma felicitação. Ai, ui, dor, coragem, eia, animação. Arre, irra, impaciência. Ó, olá, alô, sim, sit, apelo ou chamamento. O cinema nos quadrinhos. Muitos personagens saíram dos quadrinhos e foram para a cela de cinema, como Batman, Super-Homem, Flash, Gordon, Dick 3, Capitão América, Fantasma, Homem-Aranha. Outros personagens nasceram no cinema e passaram posterior a viver outras aventuras nos quadrinhos, como Tarzan, Rufus, os cowboys Tom Mix e Roy Rogers, a mudança de uma linguagem para outra, dos quadrinhos para filmes e desenhos animados e vice-versa. É muito comum e essas personagens têm conquistado um público cada vez maior. Na página 125. Tanto as onomatopeias quanto as interjeições costumam vir acompanhadas de ponto de exclamação. Gup, gup, ah, ah, tchi. Turma da Mônica. Scrish, grrr, pof. Certo? Então, pessoal, nós percebemos que esses recursos, onomatopeias, que as interjeições, né? Que os quadrinhos, os tipos de letras que a gente já viu lá na disciplina de redação, que não tem aqui, mas tem os tipos de letras, né? A legenda, elas de acordo com a criatividade do autor, elas visam a mostrar mais emoção no enredo, mais emoção na história em quadrinhos, certo? Então, pessoal, olha, nós já vimos no início do nosso terceiro bimestre a história em quadrinhos 1. Hoje, nós vimos a história em quadrinhos 2, certo? Que ela é só um complemento da história em quadrinhos 1, certo? Na próxima aula, meus queridos alunos, nós vamos fazer uma avaliação, uma atividade avaliativa, né, sobre história em quadrinhos 1 e sobre história em quadrinhos 2. Eu vou colocar tudo lá na plataforma, certo? O que vocês têm que estudar? Vocês vão estudar da página 104, que é História em Quadrinhos 1, certo? Até a página 116. Só tem atividade, né? E da História em Quadrinhos 2, da página 118 até a página 118 até a página 124.
Vão existir, pessoal, só textos, basicamente, né? Vão existir textos, né? Vão existir HQs para vocês identificarem os elementos, né, das HQs. Para isso, vocês precisam estudar tanto os elementos que eu já expliquei na História em Quadrinhos 1, quanto os elementos que eu já expliquei na História em Quadrinhos 2. Vai entrar também as onomatopeias, tipos de balões, tipos de linguagem, né, a legenda. Eu vou colocar tudo lá na plataforma, mas estudem tanto a História em Quadrinhos 1 quanto a História em Quadrinhos 2 para nossa atividade avaliativa, que vai ser na próxima segunda-feira, se não me engano, dia 1º. Dia 1º. Deixa eu ver aqui a data certinha. É na nossa próxima aula, na próxima segunda-feira. Dia 31. Dia 31. Nós vamos fazer uma atividade avaliativa sobre História em Quadrinhos 1 e sobre História em Quadrinhos 2. Tá bom? Então, pessoal, eu vou colocar tudo na plataforma, o que vocês têm que estudarem, o que vocês têm que estudar, tanto da História em Quadrinhos 1 quanto História em Quadrinhos 2. Essa parte aqui que tem na História em Quadrinhos 2, que é falando de vocabulário, vocês não vão estudar porque eu não expliquei ainda, tá bom? Que faz parte da História em Quadrinhos 2. Eu vou colocar tudo na plataforma que vocês têm que estudar. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de vocês e suas famílias. Tchau, tchau.